No trecho, você saberá que a situação continua bem difícil de resolver. A oração em destaque tem a seguinte função sintática. Então, primeiro ponto, nós temos de observar se antes do que aparecer um verbo, provavelmente este que será uma conjunção integrante. Conjunção integrante é aquela que dará início a quê? As orações subordinadas substantivas. As substantivas são aquelas que podem ser substituídas por isso. Você saberá isso. Então, sim. Então, nada de adjunto adnominal, nem adverbial, nem complemento nominal. Aqui é um objeto direto. Por quê? Ele saberá o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu tenho como complemento um objeto direto. Por isso, ela é uma objetiva direta. No fragmento, antes que termine o dia, você estará em casa são e salvo. As orações relacionam sintaticamente através do processo de que. Então, primeiro ponto, termine, você estará. Então, aqui eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. E lá na alternativa D está falando período simples. Período simples, só uma oração. Então, já venho aqui, descartei. Composição por justa posição, nada disso. Aqui eu tenho oração. Antes que termine o dia. Aqui nós temos uma ideia de tempo. Então, eu tenho o quê? Uma oração subordinada, adverbial, temporal, não é isso? Então, esta temporal, então eu já vi que é um período composto por subordinação. Como se classifica, ou vamos retirar o D aqui, o sujeito da oração? Vacine-se contra a gripe. E aqui, quando for sujeito oculto ou desinencial, pela desinência você já saberá qual é o sujeito. Então, neste caso aqui, eu sei que estou falando com você. Vacine-se, estude, passe no concurso. Então, quando você conseguir identificar o sujeito, mesmo que ele não apareça, ele é um sujeito oculto. Se eu disser, cheguei agora, cheguei só pode ser eu. Então, sujeito oculto, eu. Nada de simples, composto dois núcleos, inexistente, oração sem sujeito. Oração sem sujeito. Verbo haver no sentido de existir, verbo fazer indicando tempo decorrido e também os verbos relacionados ao fenômeno da natureza. Assinale a alternativa que apresenta o verbo destacado no trecho. Se eu precisasse, agora o que eu vou fazer? Nós precisamos colocá-lo na primeira pessoa do plural. Então, no mesmo tempo e modo. Qual é a primeira pessoa do plural? A primeira pessoa do plural é nós, não é isso? Se eu precisasse, se nós o quê? Precisássemos, a alternativa A está correta. Precisemos, lá no modo imperativo, precisarmos, futuro do subjuntivo, e precisaríamos, futuro do pretérito, precisaremos, futuro do presente. Questão interessante, e aqui você observa que sempre que aparecer o se, mais os verbos aqui com dois s's, eu tenho o quê? O pretérito imperfeito do subjuntivo. O modo subjuntivo indica possibilidade, hipótese. Analise os fragmentos a seguir e assinale a alternativa que indique as tipologias textuais às quais eles pertencem. Na prova sua, terá também uma questão sobre tipologia textual. Comece pelo texto injuntivo. Texto injuntivo é aquele que vem para dar o quê? Uma instrução, uma dica, uma orientação. Depois vá para o segundo mais fácil, narrativo. Vai aparecer o quê? Vão aparecer as personagens, o local, o tempo, o narrador, presente ou não. Depois, descrição, você vai falar de alguma coisa de forma minuciosa. Eu tenho, por exemplo, um retrato falado aqui. E o texto expositivo vai só expor determinado assunto. A sede do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro era instalada na rua tal, e depois vai falando. Aí vai expor aquela criação dela. Então, vamos voltar?
Paciente sumidinho, a enfermeira diz ao médico, então aqui eles já estão no consultório médico. Tem um homem, então aqui eu tenho a enfermeira, o médico, o homem, aqui eu já tenho as personagens. O local, o narrador também, que você observa que ele conta a história e não participa dela. Então, o primeiro aqui eu já vi que é um texto narrativo, é uma narração. E o segundo, aqui bolo simples, aqui eu tenho o quê? Uma receita. Receita, que tipo de texto? Observe aqui o texto, os tempos verbais. Misture, bata, acrescente, adicione, despeje, asse. Aqui nós já vamos observar o quê? Que neste caso nós temos um texto injuntivo, ele está dando uma instrução de como você vai fazer a receita de um bolo simples. E é importante você observar que no texto injuntivo, injunção que aparece aqui também, texto injuntivo, vai haver a presença dos verbos no imperativo. Estude, faça alguma coisa. Então, narração e injunção. Eu tenho receio de que você ignore minhas poesias. Muito importante, ainda há pouco eu disse, se antes do que aparecer um substantivo, provavelmente ele é um pronome relativo. Mas fique atento, substantivo abstrato, e neste caso aqui tenho receio de que você ignore. Eu tenho receio disso. Ah, pode substituir por isso, eu tenho o quê? Uma oração subordinada substantiva, correto? Corretíssimo. Agora eu preciso saber, então é substantiva, vamos marcar aqui nas alternativas, não é coordenada, é substantiva, não é coordenada, é substantiva. Agora, receio é o que? É um substantivo. Substantivo é um nome. Então, aqui você observa que ela vai ser o que? Completiva nominal. Por quê? Ela vem para completar um nome. Então, completiva nominal. E observe que ela vem acompanhada de preposição. Ah, mas não poderia ser objetiva indireta? O objeto indireto ele é o complemento de um verbo transitivo indireto. Aqui não é verbo, substantivo. Receio é um substantivo. E não pode ser subjetivo, porque subjetivo ela exerce a função de sujeito. Aqui já aparece o sujeito, mesmo que seja oculto ou desinencial. Eu tenho. Então aqui eu já cheguei à resposta também.